artistas brasileiros que nos deixou também recentemente. E nós não gostaríamos de fazer uma homenagem póstuma, né? Queríamos um outro tipo de comemoração, mas infelizmente ele nos deixou e deixou a arte brasileira um pouco mais, não digo sem uma referência, porque eu acho que ele continua com a gente, que acho que ele foi uma das nossas grandes referências. Ator, diretor, crítico de cinema, talento enorme, nordestino, nascido no Ceará, mas acho que é adotado por Pernambuco, não só por Pernambuco, acho que é adotado pelo Brasil inteiro. E a gente está falando do queridíssimo José Wilker. Antes de chamarmos ao palco algumas pessoas importantes da vida desse grande artista, vamos também assistir ao vídeo de homenagem realizado também pelo Canal Brasil. Na verdade, eu fui ser ator por acaso. Eu era da Juventude Comunista e quase que por decreto, né, eu fui dito assim: você, ator. E eu fui fazer aquilo como uma tarefa, como uma tarefa a cumprir. Lembro de ter passado semanas aqui no Rio, eu assistia 2, 3 filmes por dia. E às vezes, quando me interessava, quando eu gostava do filme, eu continuava na sessão e via 2, 3 vezes o filme. Até porque eu sempre achei que filme a gente tem que ver muitas vezes, que filme é feito gente. Filme nasce, filme cresce, filme amadurece, alguns morrem, outros viram lenda. Eu acho que foi o arquiteto, de uma certa maneira, que me fez descobrir o encantamento pela representação, o quanto de mágico há em representar, o quanto de mágico pode haver no teatro, no cinema, na televisão, não importa, mas o quanto de mágico pode haver no drama. Prazer, quer dizer, se trabalhasse com um carrinho chegando, você sentir o movimento da lente, é um namoro, quer dizer, você e a câmera tem que se entender como namorados recentes se entendem, senão ela não te mostra nada. Os representantes, os familiares do José Wilker, por favor. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer de coração, em nome de toda a nossa família. É triste para a gente estar aqui sem ele, mas ao mesmo tempo ele era um cara tão alegre, tão bem-humorado, que acho que a gente recebeu com alegria e leveza no coração também, acho que vai fazer ele sorrir. Eu trouxe aqui um texto que ele escreveu para o JB, que fala um pouco sobre a relação dele com o cinema desde muito pequeno. É rapidinho, eu queria ler, porque eu acho que ter a palavra dele aqui com a gente vai ser bonito. O primeiro filme que eu vi foi escrito, dirigido e narrado por mim. A fotografia era de outro, não lembro quem. Explico. Costumava, usando um fotograma, uma lente de aumento e uma lanterna de pilha, realizar sessões de cinema em minha casa, quando criança. Até uma certa idade, meus pais não me deixavam ir ao cinema. Isso era suficiente para transformá-lo no objeto mais desejado de minha vida. Aquela coisa proibida me deixava desesperada de tanta curiosidade. Entrava escondido no prédio onde funcionava o Cine Teatro Avenida durante o dia, um casarão imenso e vazio. Diante da tela, ficava imaginando o que se passava ali de tão perigoso. Acontecia, vez por outra, de nessas invasões encontrar aqui e ali um fotograma perdido.
Aquilo bastava pelo filme todo. Mais tarde, juntava os amigos, irmãos e irmãs, projetava um pedaço de filme na parede branca da sala e inventava uma história, em geral, triste. Não me importava que a careta engraçada de Oscarito não correspondesse ao drama que eu narrava. Afinal, o filme era meu, e só bem depois descobri que Oscarito era engraçado. Essa experiência me acompanha pela vida fora. Até hoje me permito ver qualquer filme com total liberdade diante da história contada na tela. Melhor assim. As possibilidades eram infinitas e são. Diante da tela iluminada, eu quero mais é que a ciência vá para o inferno. Verdade, mentira, que importa. É tudo cinema. Orson Welles, provavelmente mentindo, afirma que, na verdade, um filme, além de morto, não está nem muito fresco, vem numa lata. Fazer um filme leva tempo. O filme que estreia na semana que vem é do ano passado. É um fato. Mas nós, que nos sentamos no escuro para seu velório, sempre o ressuscitamos. E quando isso acontece, que bela eternidade ele nos dá para o que sobrar do dia. Experimente. Pegue uma lanterna, uma lente e projete um fotograma na parede. O resto é the end.